Nesse capítulo 6, do versículo 16 ao 19, Salomão nos traz a seguinte sabedoria. Há 6 coisas que Allahá é um nome para luz infinita. Allahá em aramaico é a mesma coisa que Elohim em hebraico. Tá? Nós usamos na Cabala Ancestral o referencial em aramaico. Há 6 coisas que Allahá afasta. E a 7ª é uma abominação para a sua alma. E por trás do que eu vou dizer agora, existe um ensinamento, existe uma sabedoria, que é um mistério da tradição, é um mistério da Cabala que vocês vão ter aqui em primeira mão, tá? E que pouca gente vai falar isso para vocês aí fora. E aí em seguida, no versículo 17, Salomão faz a narrativa dessas 6 coisas e a 7ª no final. A primeira coisa são os olhos arrogantes, uma língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Aqui ele traz 3 das 6 coisas que nos afastam da luz infinita. Olhos arrogantes, uma língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. No versículo 18 ele diz: um coração que arquiteta pensamentos perversos, pés que são rápidos em correr para o não maduro. Aqui ele traz mais 2 questões. No versículo anterior, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aí agora ele traz um coração que arquiteta pensamentos perversos, 4, e 5, pés que são rápidos em correr para o não maduro. E no versículo 19, ele traz a última das 6 coisas, que é uma falsa testemunha que exala mentira, e ele traz a 7ª coisa, que é o que ele diz, que é uma abominação para a sua alma, que é aquele que incita a discórdia entre irmãos. Para ele, essa é a pior de todas essas coisas que ele está trazendo. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é, já no primeiro versículo, uma chave que ele nos dá. Há 6 coisas que Allahá afasta, ou seja, e a 7ª, uma abominação para a sua alma. O que nos afasta da luz infinita? Primeiro, o que é essa coisa de se aproximar e se afastar da luz infinita? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a luz infinita, Deus, não é um cara, não é uma pessoa, não é um ser, não se trata de uma pessoalidade, de uma entidade, como a maioria das pessoas imaginam, e às vezes até a própria religião corrobora para que você entenda a luz infinita como sendo um indivíduo, um indivíduo poderoso, mas sendo um indivíduo, sendo uma pessoa no seu ir e vir. O que é luz infinita na visão da Cabala ancestral? A luz infinita é um estado de plenitude e prazer. O que é luz infinita? É um estado de completude. O que é estar próximo de Deus? É estar próximo dessa sensação de completude e de plenitude espiritual, de preenchimento espiritual. A luz infinita se manifesta como sensação em nossas vidas através desse estado de plenitude. Então, quando nós buscamos qualquer coisa nessa vida, os cabalistas dizem que nós buscamos a luz infinita. Porque quando buscamos qualquer coisa nessa vida, buscamos esse estado de plenitude e de satisfação absoluta, plena, e abundante. Então, quando você vai ganhar dinheiro, quando você vai procurar um amor para a sua vida, quando você constrói uma família, quando você constrói um projeto, quando você arruma a sua casa, quando você come um prato de comida,
quando você deita para descansar e para dormir, né? Quando você toma um banho relaxante, né? Quando você vai buscar a compreensão daquilo que você não compreendia, o que você está buscando? Você está buscando a luz infinita. Você está buscando Deus, mesmo que você seja um ateu. Porque o que você está buscando com essas coisas? Você está buscando plenitude, realização. Você está buscando um estado de preenchimento. Então, luz infinita na nossa vida se manifesta através dessa sensação de plenitude, de preenchimento, de satisfação. Quanto mais insatisfeito você está, quanto mais vazia está a sua existência, quanto mais longe desse estado de plenitude, mais distante estamos da luz infinita. Mais distante. Então, luz infinita é algo que você se aproxima e você se afasta. Luz infinita é algo que você chega perto e você fica longe, né? Agora, o que Salomão está nos dizendo aqui? Salomão está nos dizendo que você chega perto da luz infinita em razão do seu estado de espírito, em razão da sua postura diante da vida, a sua postura diante da existência, o teu comportamento diante da vida, da existência, e também diante das faltas, e também diante de suas angústias, e também diante de suas aflições, a forma como você se comporta diante disso tudo determina se você estará mais perto ou mais longe da luz infinita. Então a primeira chave compreensiva que a gente tem aqui é que estar perto ou longe da luz infinita diz respeito à nossa disponibilidade de mudar, de transformar o nosso comportamento, as nossas atitudes e a nossa reação diante dos desafios da vida. Quando você começa a tomar mais consciência da maneira como você reage diante dos desafios da vida, se você está reagindo sempre a partir de um sentimento de falta, de esvaziamento, de angústia, o que vai acontecer? Você se distancia desse estado de plenitude e, consequentemente, da luz infinita. O que acontece quando você se distancia da luz infinita, e por isso que ela se chama luz infinita? Escuridão. Né? Escuridão, né, é não conseguir enxergar saídas, não conseguir enxergar respostas, não conseguir enxergar soluções, não conseguir enxergar oportunidades. Pessoas que estão próximas da luz infinita são pessoas que conseguem ver saídas aonde a maioria não vê. São pessoas que conseguem enxergar respostas onde a maioria só vê dúvida. São pessoas que conseguem enxergar oportunidades aonde a maioria só vê dificuldades. São pessoas que conseguem enxergar bênção onde a maioria só vê maldição. Então, pessoas que são assim são pessoas, como eu estou falando, que estão mais próximas da luz infinita. E o grande desafio é como eu posso estar mais próximo da luz infinita? Como eu posso estar mais aproximado desse estado de preenchimento, plenitude e satisfação, uma vez que isso me dá sabedoria, visão e capacidade de solucionar os problemas e desafios da minha vida. Como eu posso fazer isso? Eu preciso limpar e purificar, né, alguns hábitos na minha vida. E Salomão enumera aqui 7 hábitos. Ele traz 7 hábitos, sendo que ele dá um destaque especial ao último, né, ele traz 7 hábitos para você mudar, para você transformar na sua vida. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que arquiteta, pensamentos perversos, pés que são rápidos em correr para o não maduro, uma falsa testemunha que exala mentira e aquele que incita discórdia entre irmãos, entre as pessoas à sua volta. Tá? O que são olhos arrogantes? Vamos falar de cada um deles aqui. O que é um olhar arrogante? Um olhar arrogante é um olhar
que não aprende. Bota isso na cabeça de vocês. Você olha uma pessoa falando e você... já sei o que esse cara vai falar. Né? Você olha uma pessoa falando e você diz... essa pessoa só fala besteira. Né? Isso aí é o mais do mesmo. Isso aí é... Ou essa pessoa... Ou eu sei muito mais do que essa pessoa. Né? Você olha uma pessoa falando e você diz... Eu não tenho nada para aprender com essa pessoa. Você olha uma pessoa falando e você já pressupõe que aquela pessoa não tem nada a te acrescentar. Né? Então, o que é arrogância? Arrogância não é um jeito de ser, arrogância não é um tipo, arrogância é autossuficiência. Arrogância significa não preciso de ninguém, não preciso de nada, não preciso de ninguém, né? Ninguém me acrescenta, ninguém me dá alguma coisa, ou seja, não preciso de ninguém. Autossuficiência é arrogância. Tá? Então, olhos arrogantes são julgamentos, são análises, né, que você faz sobre pessoas, são análises que você faz de situações onde você julga que aquela situação ela não tem nada para te ensinar. Depois eu vou falar sobre o oposto disso tudo, tá? Mas evite olhos arrogantes, porque cada vez que você tem olhos arrogantes, você afasta a luz infinita de você. A luz infinita, ela não é corpórea. A luz infinita não tem corpo. A luz infinita não se manifesta fisicamente. Mas ela se utiliza daquilo que tem. Então, frequentemente, a luz infinita se utiliza da natureza para nos ensinar alguma coisa. Se utiliza de uma pessoa estranha, né, para nos ensinar alguma coisa. Se utiliza, né, de circunstâncias inusitadas para nos ensinar alguma coisa. Às vezes você está assistindo alguém falando, às vezes você passou por um caminho e tinha alguém falando alguma coisa, ou um estranho te fala alguma coisa. Fique atento. Não tenha olhos que pré-julgam as coisas, né, dizendo isso não tem nada para me acrescentar, isso não tem nada para me ajudar. Né? Isso são olhos arrogantes, e olhos arrogantes afastam a luz infinita. A segunda coisa que Salomão traz é a língua mentirosa. A segunda coisa que nos afasta da luz infinita é uma linguagem mentirosa, né? É a língua mentirosa. Né? A língua mentirosa é a língua que apregoa aquilo que não vive. Ou seja, eu defendo ideias, eu defendo conceitos, eu até brigo por ideias e conceitos que eu não vivo. Isso é a língua mentirosa. A língua mentirosa é quando a acidez de minhas palavras não coincide com o quão volúvel são os meus comportamentos e as minhas atitudes. Tá? Então a língua mentirosa vem a ser isso. É uma palavra que não condiz com as atitudes. É uma palavra que não é uma convicção que não condiz com a vivência. Exatamente. Como a Paula está colocando aí, muita teoria e pouca prática. Retórica, falácia, uma oratória muito afiada, mas quando você for olhar de perto, você vai ver que não é nada disso. Tá? Então a língua mentirosa é aquela que separa aquilo que diz daquilo que vive. Tá? Então evite trazer isso para a sua vida. Tudo isso que eu estou dizendo, gente, não é para você julgar os outros. Não é para você dizer, eu conheço alguém que tem língua mentirosa. Eu não estou falando de alguém, estou falando de você. Tá? Então traz isso para a sua vida. Tá bom? Então, quando você aplica a língua mentirosa, você se afasta da luz infinita. Você se afasta desse estado de plenitude e, consequentemente, você acaba enxergando menos respostas na sua vida, acaba enxergando menos saídas na sua vida. Então, se você ainda é tomado por essa língua mentirosa, é melhor que você fique mais silencioso, até que você amadureça a sua palavra. A língua mentirosa é a língua que promete, mas não cumpre. São todas as vezes que você
assume compromissos, são todas as vezes que você diz eu vou fazer, são todas as vezes que você diz eu vou praticar, são todas as vezes que você diz eu vou mudar, e não muda, e não pratica, e não transforma. A língua mentirosa é mais comum do que a gente imagina. São comprometimentos que a gente vai assumindo ao longo da existência e que a gente não cumpre, muitas vezes com nós mesmos, né? Não necessariamente com o outro, não necessariamente com o próximo. Tudo bem que se você tem uma tendência a mentir para si mesmo, você provavelmente terá uma tendência também para mentir para o próximo, né? Você também terá uma tendência para enganar o outro. Então, comece não mentindo para si mesmo. Comece não dizendo e não assumindo compromissos que não serão cumpridos. E assim você evita a língua mentirosa, porque isso também te distancia da luz infinita. Às vezes você olha para a vida e diz assim, parece que a luz saiu de perto de mim, né? E não é porque a luz saiu de perto de você. Essa dinâmica de aproximação, né, e distanciamento é determinado pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes. Muda o teu comportamento e você muda a dinâmica dos acontecimentos na sua vida. Não fique sentado esperando que alguma coisa externa mude. Não fique sentado esperando que alguma coisa de fora aconteça. Que alguém, em algum momento, vai sentir pena de você no cosmo e a sua vida vai milagrosamente mudar sem que nada esteja acontecendo na tua interioridade. Ou seja, proximidade da luz infinita ou distanciamento da luz infinita é uma sensação que é determinada pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. O terceiro ponto é mãos que derramam sangue inocente. E nessa hora você deve pensar assim, pô, mas isso aí eu estou livre, né? Talvez eu não esteja livre dos olhos arrogantes, né, que é o olhar da prepotência. Talvez eu não esteja livre da língua mentirosa, porque às vezes eu prometo coisas que eu não cumpro, mas mãos que derramam sangue inocente, isso com certeza eu não tenho, porque eu nunca matei ninguém. Mas isso é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Toda vez que você aponta o dedo para uma pessoa, toda vez que você aponta o dedo culpando uma pessoa, responsabilizando uma pessoa, julgando uma pessoa, né, apedrejando moralmente uma pessoa, você está derramando sangue inocente. O apedrejamento virtual, o apedrejamento conceitual, o apedrejamento moral sobre um indivíduo, toda vez que você classifica um indivíduo, pode ser uma pessoa pública, né, como alguém categoricamente má e que deve ser apedrejada, deve ser moralmente achincalhada, e você pode até não pegar a pedra para jogar, mas você dá força para que a pedra seja jogada quando você compartilha notícias, quando você compartilha ofensas, quando você passa adiante a maledicência sobre alguém. Então, todas as vezes que você aponta o dedo para alguém no sentido de apedrejá-lo moralmente, né, apedrejá-lo verbalmente, você está derramando sangue inocente. Então você não está livre disso também. Tá? É mais comum do que você possa imaginar. Um coração que arquiteta pensamentos perversos. Vamos lá. O que significa isso? Primeiro, o que é o coração para a Cabala? O coração é a sede da compreensão, do entendimento, da consciência. Tá? Então a consciência habita o coração. Para a Cabala, o coração não é a sede dos sentimentos, né? A sede do sentimento é o fígado. Então o coração é a sede da consciência. Tá? Então, para os cabalistas e para boa parte do mundo antigo, o coração é a sede da consciência. Tá? Então, um coração que arquiteta pensamentos perversos é uma consciência que arquiteta pensamentos perversos. O que são pensamentos perversos? Pensamentos perversos são pensamentos centrados no desejo egoísta, ou seja, em arquitetar coisas onde só eu ganho. O que é o perverso? O perverso é um indivíduo que elabora coisas onde só ele se beneficia. São indivíduos que defendem posições onde só eles se beneficiam. O contrário do perverso é o justo. O que é o justo? O justo é aquele que equilibra receber e compartilhar.
Ou seja, se eu estou numa relação justa com você, eu estou numa relação de equilíbrio entre o desejo de receber e o desejo de compartilhar. Ou seja, na medida em que eu te dou alguma coisa, eu recebo, e na medida que você me dá alguma coisa, eu compartilho. Uma relação perversa é uma relação onde só uma das partes ganha, ou só uma das partes reivindica o ganho. Né? Então, eu só dou ou eu só ganho, eu estou numa relação perversa, eu estou numa relação abusiva. E existem pessoas que, em alguns momentos da vida, só arquitetam situações aonde você vê aonde você se dá bem, aonde você ganha, aonde você vai viver o seu prazer, aonde você vai viver a sua satisfação, onde você vai viver a sua segurança, muitas vezes em detrimento dos demais, em detrimento das outras pessoas, em detrimento, né, do restante do mundo, né, onde só você pensa. Tá? A sabedoria da nossa tradição, ela vai dizer o seguinte: sociedades, grupos, países, estados que não progridem, que não evoluem, são aqueles que mais praticam esse desvio. São lugares, são regiões, são povos, são grupos humanos onde você tem mais coração que arquiteta pensamento perverso, que é o pensamento egoísta, né? Onde eu só penso em mim, onde eu não penso no coletivo, onde eu não penso nos demais. E quando você está num lugar, num ambiente, onde as pessoas elas só pensam, né, na satisfação própria, né, naquilo que é bom para elas, né, aquilo que me satisfaz, e eu não estou nem aí para o bem comum, eu não estou nem aí, né, para o coletivo, eu tenho um lugar que está distante da luz infinita, né, que está distante desse estado de plenitude, de satisfação e de lucidez. Em seguida, ele coloca o quinto ensinamento, que é pés que são rápidos em correr para o não maduro. São aquelas pessoas que são rápidas em priorizar o vício. Então eu vou primeiro para o meu vício, eu vou primeiro para uma atitude egoísta, eu vou primeiro praticar alguma coisa, né, que seja só para mim, e só depois é que eu vou fazer algo para o outro, e só depois é que eu vou fazer algo onde eu me comprometo, né, com uma vida mais saudável, onde eu me comprometo com uma vida mais regrada, uma vida mais disciplinada, mais refinada. Pés rápidos para correr para alguma coisa significa prioridade, né? Aquele que prioriza o vício, aquele que prioriza a compulsão. O sexto conselho de Salomão: uma falsa testemunha que exala mentira. É toda vez que você passa adiante uma informação que você não tem absoluta certeza de que seja real, de que seja verdadeira. Falsa testemunha que exala mentira é a fake news. Né? Falsa testemunha que exala mentira é toda vez que você passa adiante aquele áudio do WhatsApp que você pegou lá do grupo da família e que tem aquela pessoa, né, falando com uma voz séria, né, denunciatória, algo que você jura que é sério pra caramba, mas que só está no WhatsApp da família, né? Mas você passa adiante, seja verbalmente, seja o próprio áudio, né? Então você está sendo uma falsa testemunha que exala mentira, muitas vezes sem saber, né? Muitas vezes sem saber, você jura que é verdade, porque parecia tão real, né? Parecia tão real, parecia tão evidente aquilo que estava sendo dito, ou então estava sendo dito aquilo que você já queria ouvir, ou aquilo que você já de alguma forma pensava dentro de você, né? Ou por alguma razão aquela notícia ruim te beneficia de algum jeito, e aí você passa adiante aquilo ali como se você fosse uma pessoa privilegiada de uma informação que ninguém mais tem. Ser testemunha, ser cúmplice, ou seja, não necessariamente é ser alguém que praticou o crime, mas você está ali como cúmplice de uma mentira. Né? E ser cúmplice de uma mentira também é muito mais amplo do que isso. Ser cúmplice de uma mentira é você viver situações que não estejam de acordo com a verdade, ou você corroborar com situações que não estejam de acordo com a verdade. Tá? E por fim,
Salomão coloca a última coisa, e ele dá um destaque especial a essa última coisa, que é a sétima coisa, que é uma abominação para sua alma. E quando ele fala em alma, ele está falando de consciência também. Então, quando ele fala em alma, alma para nós é estado de consciência. É uma abominação, isso corrói a sua consciência total, isso destrói a sua humanidade. As 6 primeiras coisas distanciam você da luz, distanciam você do estado de plenitude, mas a 7ª coisa destrói a sua humanidade. Aquele que incita discórdia entre irmãos perde a sua humanidade. E aqui entra a polarização, aqui entra o ódio que você estabelece em relação aos que pensam diferente de você, o ódio que você sente, né, e a crença que você carrega, né, de que o mundo seria bem melhor se essas pessoas não existissem. O mundo seria bem melhor se essas pessoas desaparecessem. O mundo seria muito melhor se determinados grupos humanos desaparecessem da face da Terra. Se determinadas coisas ou comportamentos e atitudes, sejam elas de natureza moral, sejam elas de natureza comportamental, sejam elas de natureza religiosa, sejam elas de natureza cultural, étnica, desaparecessem. Ou seja, todas as vezes que você faz isso, pensa isso, ou deixa isso fazer parte da tua consciência, ainda que você disfarce, ainda que você não abra a boca para falar sobre os seus preconceitos, ainda que você não abra a boca para falar sobre a sua polarização, ainda assim, se ela existe dentro de você, isso corrói a sua alma, isso corrói a sua consciência e destrói a sua humanidade, né? Isso acaba destruindo a sua humanidade, né? Esses são os conselhos que Salomão nos traz, né, para que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida mais satisfeita. O primeiro aspecto que chama atenção também, dentro desses versículos, é que Salomão divide ele em 2 grupos, 6 e o 7º. Né? Ou seja, 6 coisas e uma 7ª coisa. Essa divisão não é por acaso. Aonde mais isso é dividido dessa forma? Dentro do texto bíblico, na divisão dos dias de nossa vida. 6 dias e um 7º dia. Né? Então o que existe aí é um código temporal. O que eu vou revelar aqui para vocês é algo muito precioso, é algo que faz parte da cabala prática, é algo que faz parte da dinâmica prática da compreensão cabalística, e é um código que normalmente vocês não vão ouvir e não vão receber em outros lugares. Até porque para você saber desses mistérios, você tem que estar dentro da linha de sucessão, você tem que estar dentro da tradição oral, você tem que estar dentro do acesso a esses mistérios. Então agora eu vou entregar para vocês uma chave importantíssima, e algo que, se você aplicar na vida de vocês, será algo muito significativo. Há uma relação entre essas coisas e as sombras que devemos estar atentos a cada dia da semana. A cada dia da semana a gente tem que estar atento a determinadas sombras que percorrem, né, o nosso interior. Para os cabalistas, a força do caos e do vazio tentam penetrar no mundo através das ações do ser humano. E uma das coisas que os cabalistas sabem é que o caos e o vazio se utilizam do tempo para penetrar no nosso coração. O que os cabalistas observaram? Eles observaram que o tempo são portas. E se nós protegermos as portas, nós conseguimos evitar ainda mais o caos e o vazio. Cada momento no tempo é uma porta por onde podemos acessar a luz ou a sombra, de acordo com a orientação do nosso coração. Salomão possui a sabedoria desse mapeamento do tempo e nos dá uma dica de onde nós devemos colocar o nosso foco diariamente nos 7 dias da semana. O domingo é o dia onde nós permitimos penetrar em nós os olhos arrogantes.
A segunda-feira permite penetrar em nós a língua mentirosa. A terça-feira permite penetrar em nós mãos que derramam sangue inocente. A quarta-feira permite entrar em nós um coração que arquiteta pensamentos perversos. A quinta-feira, pés que são rápidos em correr para o não maduro. A sexta-feira, uma falsa testemunha que exala mentira. É o dia de hoje, tá? E no sábado, aquele que incita a discórdia entre irmãos. Isso não quer dizer que a gente pratica essas coisas nesses dias da semana, mas são nesses dias da semana que a gente cria espaço pela nossa desatenção para que esses pensamentos penetrem na gente. E aí a sabedoria da Cabala entra com uma dica importante para cada dia da semana. Sendo assim, temos que aplicar o seguinte remédio, o seguinte antídoto, né, de reflexão em cada dia da semana. Domingo, desenvolva olhos de unicidade. Coloque o foco, a meditação, coloque a atenção no domingo aos olhos da unicidade. Procure identificar a conexão entre as pessoas, a unidade entre as partes. Coloque todo o foco, acorde domingo já pensando nisso. Acorde no domingo pensando como é que eu vou identificar conexão entre as pessoas e unidade entre as partes. São olhos de unicidade. Toda segunda-feira, pratique palavras luminosas. Procure dizer algo que gere luz e fortalecimento para as pessoas que estão na sua vida. E aí você bloqueia a entrada da língua mentirosa. Na terça-feira, pratique mãos que curam. Pratique a ajuda, a cura, o zelo através de suas atitudes. E aí você bloqueia a entrada da ação das mãos que derramam sangue inocente. Na quarta-feira, né, pratique um coração justo. Procure sempre pelo equilíbrio do receber e do compartilhar. É um dia para fazer uma avaliação sobre isso. Será que eu estou dando mais do que recebendo? Então, como eu posso pedir para receber mais? Será que eu estou recebendo mais do que dando? Como eu posso contribuir mais nas minhas relações? E aí você evita na quarta-feira a formação de um coração que arquiteta pensamentos perversos. Na quinta-feira, tenha pés que são rápidos em buscar o que é maduro, né? Busque o senso de urgência para praticar a doação, o senso de urgência para preencher a falta de alguém, a necessidade de alguém que não seja a sua. Com isso, na quinta-feira, você evita os pés que são rápidos em correr para o não maduro. Na sexta-feira, hoje, né, o compromisso com a verdade. Cuida de revelar a verdade e acrescentar cura ao outro, né? Acrescentar algo ao próximo. Tenha comprometimento em dizer a verdade, em falar a verdade. E isso cria uma barreira contra a falsa testemunha que exala mentira. E no sábado, amanhã, seja aquele que busca conciliar conflitos e apaziguar guerras, eliminar polaridades. Ou seja, dedique o sábado a pensar em como você pode reduzir a distância entre as pessoas. E a melhor forma de fazer isso é sendo você uma tenda do encontro, sendo você alguém que vê nas relações onde está o ponto comum, onde está aquilo que eu quero, que o outro quer, mesmo que a gente seja muito diferente, né, nas nossas ideias, nas nossas crenças. Então é um dia para construir tenda do encontro na nossa existência. Essa é uma parte de Cabala prática que eu queria trazer aqui hoje para vocês, para a gente fechar aí com chave de ouro, né, os ensinamentos de Salomão, e para vocês terem esse gostinho do que é mergulhar não só na sabedoria de Salomão, mas nos textos sagrados de nossa tradição,